Eu não sabia, não conhecia, mas existe um empresário, né, um representante, uma pessoa conhecida, chamada Yan Di. O Yan Di mora no Brasil há 20 anos. Trabalhou em várias empresas, muitas empresas, e ele é o representante, na verdade não é nem o representante, ele é o responsável pelo Alibaba, o Alibaba no Brasil, né, que é um serviço de vendas online monstruoso, maior do que a Amazon, e que foi criado em 1999, e ele desde 2017 é o representante. Então, se você procurar os endereços da empresa no Brasil e falar, eu queria falar com o número 1 aqui no Brasil, eles chamam de Country Manager, eu queria falar com o Country Manager, né? Aí você vai bater no Yan Di, que eu não conheço, mas está lá. Se você for no LinkedIn, está lá, no perfil dele, o responsável. Se você vai ver entrevistas dele, ele já falou em nome da empresa, falou do crescimento, do efeito da pandemia sobre o Alibaba, e numa dessas entrevistas ele fala do crescimento assombroso, por exemplo, de vendas de webcam. Como a gente pode imaginar, na pandemia aumentou 39 vezes o volume de vendas de webcam pelo serviço online que ele representa. Ele presidiu a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, e, enfim, é uma figura formada em língua portuguesa na Universidade de Beijing. Portanto, é uma pessoa que foi treinada, que se especializou e veio trabalhar no Brasil há muito tempo. Não o conheço, volto a dizer, não o conheço, nunca falei com ele. Mas ele é o representante, ele é o country manager. Então, se por acaso acontecer qualquer contratempo, não tem nenhuma lei, por exemplo, obrigando que uma empresa que vende produtos ou oferece serviço no Brasil tenha um representante aqui. Não existe essa lei. Você pode, o mercado é livre, você pode fazer uma compra online numa empresa que não tem representante no Brasil, mas ela vende para o Brasil. Então, certos produtos que você vai comprar não são entregues porque tem limitações da legislação brasileira, e outros produtos podem. Todo mundo já passou por essa experiência, viu uma coisa barata, que legal, vou comprar aqui para o Brasil. Eles falaram, não entregamos nesse endereço, porque não entrega no Brasil, porque as regras brasileiras não permitem e tal. Tem um problema, você entra em contato com a empresa. Antes, esta empresa, você tinha que fazer contato, você ia falar entre aspas, com um algoritmo qualquer. Aí eles colocaram serviço humanizado, troca de produto, você consegue trocar por um produto, entregar um produto no endereço brasileiro, onde você tinha que mandar para fora, enfim, uma série de providências de quem quer operar no Brasil. E aí chegamos no Telegram. O Telegram, que é um serviço misturado, né? Ele não é exatamente igual ao WhatsApp, é também uma forma de compartilhamento de conteúdos que é mais amplo do que o WhatsApp, bem mais amplo do que o WhatsApp, e não tinha um representante no Brasil. Eles recentemente colocaram um escritório de advocacia e agora colocaram um representante. Existe um advogado contratado que agora fala em nome do Telegram. Mas não existia. E o Telegram, ele recebeu incontáveis demandas judiciais e ignorou. O Tribunal Superior Eleitoral determinou um negócio, ele estava nem aí. A Polícia Federal, não é um órgão judicial, mas fez pedidos, ignoraram, não responderam. O Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, fez uma série de pedidos, também foi absolutamente ignorado. E depois de várias atitudes como essa, de ignorar as ordens judiciais, o Alexandre de Moraes, na semana passada, disse: vai me ignorar? Então tudo bem, eu vou aplicar o Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, e vou interromper o seu serviço aqui no Brasil. Plá! Então vamos suspender.
E essa decisão foi tomada na semana passada. E antes mesmo de colocar em prática, dada a decisão radical, o Telegram falou: opa, peraí, epa, tivemos um problema aqui no e-mail que vocês mandaram, na verdade, por causa da guerra da Ucrânia, tá tudo muito confuso, sendo que o Supremo Tribunal Federal, na verdade o Alexandre de Moraes, mandou para uns 10 e-mails diferentes, e-mails do dono, e-mails do cachorro do dono, da cunhada do dono, do vizinho, do padeiro onde ele comprava pão, e não chegou e ele não respondeu. Inclusive o escritório que estava contratado também recebeu e-mail na física e também não respondeu. Bom, o Alexandre de Moraes diz, então vamos suspender esse troço aqui para o Brasil inteiro. E atenção provedores, atenção lojas que permitem baixar o aplicativo, vamos travar esse troço aqui no Brasil inteiro, vamos ver, vou mostrar para eles o que é bom para tosse. Aí o Telegram falou: opa, calma, vamos lá, tal, qual o problema, meu irmão? Meu problema é o seguinte, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tá bom, então eles fizeram tudo que tinha que fazer, e o Alexandre de Moraes no próprio domingo suspendeu a medida que sequer chegou a ser colocada em prática. E aí, quando a gente vê essa história toda, surgem várias perguntas. A primeira pergunta que surge é a seguinte: pode uma empresa operar ignorando as leis? Não pode. Não pode. Nenhuma empresa pode ignorar as leis. Porque as leis elas são feitas para organizar a sociedade. Se a sociedade tem um cardápio de leis e você não segue, a gente entra para o mundo da barbárie. Você começa a selecionar: olha, essa lei eu quero seguir, aquela lá eu não quero. O artigo do Código Penal que não permite, ou melhor, que pune o homicídio, ou que considera homicídio crime, eu vou ignorar, vou lá e mato. Já o outro artigo eu cumpro. Você não pode escolher que lei você vai seguir. Você tem que seguir as leis. Você pode questionar uma lei? Pode. Claro que pode questionar uma lei. Pode existir uma lei inconstitucional? Pode. Quer dizer, não deveria existir uma lei inconstitucional, mas pode o Congresso Nacional aprovar uma lei que venha a ser considerada inconstitucional? Pode. Por exemplo, é razoável permitir que você suspenda os serviços para o Brasil inteiro porque A ou B cometeram um crime? Então, digamos, é razoável suspender o serviço de fornecimento de ônibus para a cidade de São Paulo porque numa linha, num determinado horário, alguém usou o ônibus para assaltar, né? Assaltou o ônibus. Então, para medida de segurança, suspende todo o sistema de transporte da cidade de São Paulo. Não é razoável. Mas a gente tem uma lei, que é o Marco Civil da Internet, que permite a suspensão das atividades de um provedor, de uma conexão, de aplicativos da internet, caso sejam descumpridas ordens judiciais. O Marco Civil da Internet foi considerado inconstitucional? Não foi considerado inconstitucional. Pode aplicar? Bom, se não foi considerado inconstitucional, pode aplicar. E o Alexandre de Moraes aplicou. Então, é preciso que as empresas e as pessoas sigam as leis? Sim. Todas as leis são constitucionais? Todas as leis são constitucionais, a não ser que você questione a constitucionalidade de uma lei e ela venha a ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e então essa lei vai ser derrubada. Até essa lei ser derrubada, essa lei vale. A não ser que você, como eu falei, recebe uma sanção, uma punição, como aconteceu no caso do Telegram, e você diz: peraí, eu quero agravar esse negócio, não aceito, não concordo com isso, não acho razoável. Por quê? Por que você vai suspender o serviço do Brasil para o Brasil inteiro de pessoas que estão fazendo coisas corretas se você está identificando na minha prestação de serviço que A ou B cometeram esse ou aquele exagero? Mas o Telegram não quis discutir, não discutiu a constitucionalidade do Marco Civil da Internet. Não discutiu. Tem gente que discute, pessoas boas cabeças discutem, mas a lei não foi considerada inconstitucional. Os artigos da lei que o Alexandre de Moraes citou na sua sentença estão lá, bonitinhos, funcionando,
e foram os artigos que ele usou para suspender o serviço do Telegram. Então a primeira pergunta é: pode você ignorar uma lei? Não, não pode. Depois, uma empresa pode ignorar uma ordem judicial? Essa é outra pergunta importante. Não. Como é que você pode ignorar uma ordem judicial? Uma ordem judicial tem que ser cumprida ou questionada. Claro, você pode, se você quiser, agir à revelia. Quer dizer, você recebe uma instrução, uma ordem, por exemplo, para pagar alguma coisa que você está devendo, e você diz: eu não vou pagar. Por exemplo, pensão alimentícia. Você recebe uma ordem, você tem que pagar a pensão alimentícia. Está lá a ordem judicial para você pagar. Você diz: eu não vou pagar. Eu ignoro a ordem. Você pode fazer isso. Não deveria, mas pode. Se você fizer isso, você vai receber as punições previstas em lei. Essa, por exemplo, leva para a cadeia. Mas eu quero correr o risco. Então você corre o risco. É um direito que te assiste. O Telegram fez isso. Não vou cumprir a lei. Como você não tem o direito de não cumprir a lei, porque a lei é para todos e ninguém está acima das leis, existe um cardápio de punições para aqueles que resolvem não cumprir a lei. Se quer questionar a lei considerando, discutindo a sua constitucionalidade, e vai pagar o preço previsto na lei que você não questionou a constitucionalidade. No caso, a suspensão das atividades, que muita gente acha um exagero. Mas, como volto a insistir, não foi questionada, não foi considerada, na verdade, inconstitucional. Pode ser discutida, não foi discutida. Então a gente tem um caso que merece uma discussão, que é importante, porque o Supremo Tribunal Federal deu uma ordem que foi ignorada. É igual ao caso dos policiais militares, dos policiais civis, das forças de segurança de Minas Gerais. A Constituição prevê que não se pode fazer greve, policial militar não pode fazer greve, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que policiais militares, civis e agentes da Polícia Federal também não podem fazer greve, e, no entanto, os policiais estão em greve em Minas Gerais e ninguém faz nada. O Romeu Zema está ali, peripateticamente perdido, sem saber muito bem para onde ele vai. Romeu Zema, estado importante como Minas Gerais. Está ali um flagrante atentado à Constituição em curso, e a gente está vendo isso aí. Não é muito diferente do caso do Telegram. Uma transgressão à ordem legal do Brasil, que pode ser questionada. Veja, se a Associação dos Policiais quiser questionar, pode questionar o que for. E pode ganhar, pode perder. E o Telegram pode questionar o que for. Pode ganhar, pode perder, pode calar. Preferiu calar quando veio uma ordem radical, porque vamos combinar que não dá para dizer que a decisão do Alexandre de Moraes não é radical, é muito radical. Suspende o serviço. Aí então ele foi lá e capitulou. Eu vou fazer então o que diz essa instrução, né? Ou seja, no Brasil, a gente vive uma situação, e eu acho importante que a gente olhe para esse caso, que é uma situação em que a gente opera sempre testando os limites o tempo inteiro. Sempre testando o limite o tempo inteiro. Você tem um serviço de troca de mensagens, e que também é uma rede social funcionando, e que ela é acusada não só no Brasil, mas foi na Alemanha, foi nos Estados Unidos, a SEC americana foi para cima do Telegram. As autoridades alemãs foram para cima do Telegram e ameaçaram banir o Telegram da Alemanha por dar proteção ao discurso de ódio, que é crime, não pode. Quando ameaçou banir, eles vieram para conversar. E aconteceu o mesmo aqui no Brasil. Quando não ameaçou, quando mandou suspender, eles vieram para conversar. E o que vai organizar as coisas no Brasil é o dinheiro. Ou seja, o Telegram vai perder dinheiro, vai perder cliente, vai perder acesso. Então vamos agora conversar. Mas é espantoso como a gente opera aqui com uma facilidade nos limites. A gente não consegue
ter uma conversa civilizada. Quer dizer, faz sentido autorizar isso que está acontecendo em Minas Gerais, a gente vê o que está acontecendo em Minas Gerais e achar que isso é normal? Faz sentido a gente ver essa história do Telegram e achar que é natural? Alguém ignorar completamente? Tá tudo muito exagerado no Brasil. Então fica um alerta. Será que a sociedade brasileira não vai conseguir andar num ambiente razoável? Vai ser sempre esse estresse pesado. Mandar tem que ver uma canetada dizendo, então eu vou desligar a energia do Brasil inteiro. Apaga Itaipu, apaga Itaipu. É assim que a gente vai ter que operar para que as coisas funcionem. É um pouco de exagero. E você não vê esse exagero o tempo inteiro acontecendo em outros lugares. E aqui a gente vê isso sempre no excesso, sempre no radicalismo, sempre no exagero. E também o Supremo não está fora disso. O Supremo não está fora disso. Esse inquérito, por exemplo, a gente pode questionar por que um inquérito como esse, sobre fake news, etc., está no Supremo Tribunal Federal. Por que isso já não foi para outras instâncias, posto que houve ataques à honra de ministros do Supremo, processos por calúnia na primeira instância, são pessoas que não têm foro privilegiado. Por que então não foi para a primeira instância? É um conjunto de exageros que no Brasil atravanca tudo, atravanca o bom funcionamento das leis, atravanca o progresso do país, atravanca a ordem, atravanca os avanços econômicos, atravanca os avanços sociais. Na área de educação isso é dramático, porque tem uma lição de casa para o Brasil, tem uma lista de afazeres que o Brasil tem pela frente e que é muito maior do que essas discussões. E, no entanto, a gente para aqui para ver o que o Telegram, o que a Polícia Militar de Minas Gerais está fazendo, etc. E tem um Brasil precisando ser feito, refeito, construído, reconstruído, organizado, e que vai ficando de lado. A gente não vê os atores principais discutindo as grandes questões que são as principais. A gente vê essas coisas, essas questiúnculas, que geram debates e mais debates. O Brasil, na semana passada, parou para discutir o Telegram. Fazer o quê, né? Então, que a gente aproveite, e nós estamos em março, a eleição é em outubro. Óbvio que tudo isso tem a ver com o processo eleitoral, o processo político, e que é lamentável, né? Mas é o custo da democracia. A alternativa é muito, mas muito pior.